E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor, deixa eu ajeitar a câmera aqui, que sempre começa errado, né? Olha a minha bandeira que bonita, hein? Muita gente gostou da bandeira, obrigado. Boa noite, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você amigo de outros clubes e outras torcidas que curte o canal. Mais um vídeo. Hoje, nosso assunto, como não poderia deixar de ser, será o nosso departamento médico do São Paulo, que vocês viram aí, tivemos mais um jogador lesionado, que já estava lesionado, que é o Rojas, teve uma lesão no joelho, vai operar. Sinceramente, gente, eu fiquei tão chateado com essa notícia, não só porque a gente vai perder não existe mais, não tem expectativa mais de um grande jogador que estava jogando super bem antes de se machucar, volte. Além de não ter essa perspectiva da volta do Rojas, a gente continua com esses problemas no departamento médico, inacreditavelmente, o que acontece no departamento. Daqui a pouco eu já queria que você pensasse na sua opinião. Eu vou falar algumas coisas aqui, uma sugestão que eu tenho, os argumentos que eu tenho, umas informações que eu peguei. Eu queria muito que você participasse. Antes eu queria agradecer o pessoal que assistiu o vídeo do jogo contra o Santos, que muitas visualizações, obrigado. Muita gente também comentou, e eu queria dizer para vocês que tem comentário chegando ainda. E muita gente concordou comigo sobre o time, empolgado, feliz, acreditando que o segundo tempo foi o melhor do ano. Muita gente não concordou comigo quando eu disse que o primeiro tempo do São Paulo foi apático, e talvez, analisando melhor o que eu falei, eu acho que vocês têm razão, mesmo talvez eu tenha me expressado mal. Eu acho que não foi apático o primeiro tempo. O final do primeiro tempo foi ruim, eu achei. Os últimos 10, 15 minutos que o São Paulo tomou o gol ali, saiu vaiado. Eu acho que eu me expressei mal, não foi todo o primeiro tempo foi até equilibrado. Então, obrigado para quem lembrou aí, vocês têm razão mesmo. Não foi tão apático, mas no final do primeiro tempo sofreu o gol. E aí a torcida irritada, nervosa, a gente sabe como é, e vaiou o time no intervalo. Eu falei sobre tudo isso no programa Mesa Redonda, postei até o vídeo aí no canal na minha participação lá, se você quiser conferir, muito obrigado. Agradeço mais uma vez o pessoal de lá. E vocês lembram que eu tinha falado para vocês aqui da importância do Daniel Alves como jogador, não só dentro de campo, mas principalmente fora de campo? Ali na preleção, ali antes de um clássico, ali conversando com os jogadores. E o Igor Vinícius, um dos melhores do time na partida contra o Santos, disse que recebeu conselhos do Daniel Alves sim, e do Cuca também. O Daniel Alves falou para ele marcar o Soteldo lá, o Gabiruzinho, que joga muita bola, marcar de perto, porque ele é um cara rápido, que se irrita geralmente que não tem marcação perto, deu umas dicas ali pro Igor Vinícius. O Igor Vinícius cumpriu e foi um dos melhores em campo e acabou com o principal setor de ataque do São Paulo. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos lá! Rojas, ruptura do tendão, não sei se eu vou falar certo, quadricipital do joelho direito. Só lembrando, o Rojas se machucou no dia 28 de outubro, teve um rompimento do tendão patelar. No dia 16 de maio, ele voltou a correr no gramado. No dia 15 de julho, ele fez uma retirada de um ponto da cirurgia no joelho, porque estava incomodando. Lembra? Eu falei para vocês aqui. E no dia 12 de agosto sofre uma nova lesão, vai passar por cirurgia provavelmente ainda nesta semana, não tem previsão de volta. Fiquei triste demais com essa notícia. E eu queria lembrar para vocês algumas coisas aqui. Quem me acompanha sabe... Opa, perdi gol do primeiro voo, desculpa. Quem me acompanha sabe o quanto eu tenho criticado o departamento médico do São Paulo e tenho criticado o departamento físico, os responsáveis pelo departamento físico do São Paulo e pelo departamento médico. Achei boa a demissão, a saída do Carlinhos Neves, que pediu demissão. E eu sempre peguei no pé aqui, porque a gente tem um monte de jogador lesionado. É o time que tem mais jogadores lesionados, é o time que mais perdeu jogadores lesionados. Não preciso nem citar os exemplos aqui de Everton, Hernanes, de Arboleda, de um monte de gente que sofreu lesão muscular. Só para lembrar, tem jogador de time rival que sofreu a mesma lesão do Rojas e já voltou a jogar faz mais de um mês. A mesma lesão. Tem a história do Lisiero, olha só, o Lisiero se machucou. O Lisiero se machucou no dia 19 de maio, teve uma lesão no tornozelo. Tá até agora sem voltar. Ia para o banco de reservas na terça-feira, aí na sexta, quinta-feira ele sentiu um problema, voltou para o refis, não ficou nem no banco. Existe a expectativa agora que ele está treinando, que ele vá pelo menos para o banco de reservas. O Pablo teve aquela contusão, fez a cirurgia nas costas, panturrilha, depois era costas, fez a cirurgia, voltou no jogo contra o Palmeiras, depois da parada da Copa América, e até agora não voltou. Não tem previsão de volta, eram 3 semanas que ele se machucou no dia 13 de julho. Eram 3 semanas o prazo de recuperação. Já faz mais de um mês, não tem nem prazo para voltar. Nessa semana o Pato deixou o treino com dor muscular. O Toró deixou o treino com lesão muscular. Preocupa, talvez não jogue domingo contra o Ceará. Ou seja, a gente tem uma série de problemas médicos que não conseguem recuperar jogador. E tem uma série de problemas físicos que os jogadores se machucam. Sem explicação.
Ninguém explica o que acontece no departamento médico do São Paulo. O que eu conversei com algumas pessoas aí é o seguinte. E tem o Hernanes, hein? O Hernanes, a lesão é séria, não tem previsão de volta também. É o segundo ou a terceira lesão muscular do Hernanes, que chegou em dezembro, até agora não entrou em forma. Mais um caso. E aí você pode lembrar todos que você quiser, e tantos jogadores que tiveram problema muscular. Reinaldo, Luan, praticamente o time inteiro teve lesão muscular. E eu soube o seguinte, conversei com algumas pessoas, o que me disseram é o seguinte, o departamento médico de São Paulo é sucateado de equipamentos, o Refis, que já foi referência. Vocês lembram disso? Os jogadores brasileiros que jogavam na Europa vinham se tratar no Refis, que não tinha uma contusão. Não ficavam no primeiro mundo lá não treinando, na melhor tecnologia, não, vinham por Refis treinar. E hoje em dia esse Refis não recupera ninguém. Então, eu também ouvi dizer o seguinte, que os profissionais do São Paulo pararam no tempo, eles não se atualizaram. Então, até que eu acho faz sentido, porque como é que o médico do São Paulo, o Dr. Sanches, lá que está lá há 30 anos, vai se atualizar se ele trabalha de quarta e domingo? Então, tudo isso de informação, tudo isso, porque tem alguma coisa errada tem, gente, não é coincidência. Nenhum time do Brasil machuca tanto o jogador, nenhum time do Brasil demora tanto para recuperar. Só que é o seguinte, algumas coisas a gente tem que levar em consideração, que eu não quero ser injusto aqui, embora seja corneteiro, eu não quero ser injusto, procuro não ser injusto. A gente tem que pensar também que aquela maldita Florida Cup, nesse erro de planejamento da diretoria, destruiu a pré-temporada do time. Beleza, concordo com vocês. Teve muitos jogadores que chegaram e saíram, o elenco mudou muito, também é difícil você fazer o equilíbrio muscular, também acredito nisso. Mesmo se você que está me assistindo for médico, é difícil falar do Rojas, por exemplo. A gente não acompanha o dia a dia dele. Eu não sou médico, a gente tem que acompanhar de perto para ver como é que o jogador evolui, como é que o jogador se cuida, como é que o corpo dele reage. Isso vale para o Lisieiro, vale para o Pablo, vale para o Hernanes, vale para qualquer um. Analisando tudo isso, eu vou fazer uma campanha através do meu canal. É claro que eu não peço sua participação em campanha, não participo de campanhas, porque eu acho que o torcedor tem que torcer do jeito que ele quiser, participar do jeito que ele quiser, fazer o que ele bem entender, ainda mais o torcedor de São Paulo. Mas eu faço um pedido aqui no meu canal, quem quiser compartilhar esse pedido comigo nas nossas redes sociais, é o seguinte, eu gostaria muito que esses profissionais do São Paulo, do departamento médico e do departamento físico, viessem a público e marcassem uma entrevista coletiva para explicar tudo o que acontece nesse departamento do São Paulo, desse departamento médico e físico. Eu acho que a gente tem o direito de saber, como torcedor. A gente tem o direito de saber. Até porque esses caras vindo a público, eles podem reivindicar melhores condições. Estão precisando de equipamento novo? Estão precisando de mais recurso? Estão precisando contratar mais profissionais? Venham a público e peçam. Ué, eu acho que esses caras podem vir a público nessa entrevista coletiva e explicar o que acontece com o Pablo, o que acontece com o Lisieiro, o que acontece com o Rojas, com o Hernanes, falar da pré-temporada e falar como é que é o esquema de recuperação. Está sucateado o Refis mesmo? Os médicos se atualizam? O Dr. Sanches lá se atualizou nesse tempo todo de São Paulo? Os profissionais do departamento físico, depois da saída do Carlinhos Neves, estão se aprimorando? Pelo menos sábado a gente não viu o segundo tempo o time morrer. Então talvez tenha uma evolução. Por que esses caras não vêm a público e simplesmente nos contem o que acontece nesse departamento médico e nesse departamento físico do São Paulo? Eu acho que a gente merece uma explicação. Eu vou cobrar todos os dias, todos os vídeos e nas minhas redes sociais, uma entrevista coletiva desses caras. Ninguém está acusando de nada, ninguém está falando nada. Eu só quero uma explicação de vocês. A gente tem um monte de burburinho, um monte de informação, tudo no condicional, teria, seria... Qual é a verdade nessa história toda? Qual o problema desse departamento médico? São os profissionais? São os equipamentos? O que acontece lá dentro? Eu só quero isso, só quero que vocês venham a público explicar o que acontece nesse departamento médico de São Paulo, que para mim é o pior do Brasil. Se a gente for ver os números, se a gente for ver os lesionados e os recuperados, é o pior departamento médico do Brasil. Então eu só peço uma entrevista coletiva com esses caras, lá com o Raí, com o Leco, sei lá com quem, venham a público explicar para nós, torcedores, por que a gente perde tanto jogador, por que se investe tanto dinheiro e se perde tanto jogador. Agora você imagina, só para finalizar essa história, a gente contratou o Daniel Alves, que tem 36 anos, e o Juan Fran, que tem 34. E aí, esses caras como é que vão ser preparados fisicamente? E se esses caras se machucarem nessa idade, será que eles conseguem voltar? Essa é a minha preocupação, esse é o meu medo. Nessa entrevista, esses caras podiam falar o trabalho com o Daniel Alves está sendo feito desse jeito, com o Juan Fran está sendo feito desse jeito, para a gente ficar tranquilo e principalmente para a gente se informar e saber o que acontece dentro desse departamento médico de São Paulo. Queria muito saber a sua opinião. Surgiu uma informação aí de uns veículos de imprensa de Minas que o São Paulo estava praticamente fechado com o Otero, do Atlético Mineiro, meio-campista,
e que o Cuca vetou, porque é um jogador meio problemático. Para mim, o elenco, acho que com o elenco que a gente tem, acho que não precisa de tentar mais reforço. Talvez um meia de ligação bom ali, um cara que ajude na armação, se bem que a gente tem o Igor Gomes também. Queria saber a sua opinião também. O Raniel, a justiça determinou que 30% do salário dele seja penhorado por uma empresa que cuidava da agência da carreira dele. Eles brigaram, tem uma dívida, a dívida é de R$1.600.000, tomara que isso não mexa com a cabeça dele. E eu queria falar para vocês também o seguinte, saiu aí uma suposta lista de dispensa que de jogadores que o Cuca não estaria interessado em trabalhar no ano que vem. Olha só, Lucas Perry, Lucas Cal, Lucas Fernandes, William Farias e Everton Felipe. Além de Bruno Pérez e Jusilei, que custam uma fortuna pro clube por mês e a gente não consegue se livrar deles. Queria saber muito a sua opinião. Para mim, dessa lista aí, pode todo mundo ir embora. O Lucas Perry talvez seja o mais... que eu tivesse mais um pouco de esperança, mas também foi para a Inglaterra, não deu resultado, tá lá treinando também, não vinga. Então, para mim, dá rodagem para esses caras aí, não tenho problema nenhum de se livrar de Perry, Lucas Cal, William Farias, Lucas Fernandes e Everton Felipe e Bruno Pérez e Jusilei, que para mim já deviam estar longe do Morumbi. Sobre ingresso, gente, é o seguinte, só uma informação aí, o São Paulo tem o ticket médio mais caro do Brasil, tá? O ingresso mais caro dos times da Série A e do São Paulo. Eu queria muito saber a sua opinião, os ingressos já estão à venda aí, estão à venda na internet. Vai ter bilheteria também para quem quiser comprar na bilheteria, vai ter bilheteria no Morumbi, Anacleto Campanella, vai ter em alguns pontos de venda. Eu queria saber muito a sua opinião sobre o que você acha disso. Muita gente falou assim, agora precisa de dinheiro para pagar o salário do Juan Fran, do Daniel Alves. Vai ser através do ingresso, viu, gente? O ingresso mais barato custa R$70, o mais caro R$260, todos com direito à meia entrada. Foi divulgada uma parcial de 15 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo. Queria muito saber a sua opinião. Muita gente falou, a conta vai chegar? A conta está chegando para nós, torcedores, para quem paga ingresso, que vai pagar mais caro para assistir o jogo do São Paulo. Existe a expectativa aqui de casa cheia, porque o Daniel Alves já saiu, a documentação dele deve estrear, e o Juan Fran, o São Paulo está tratando com um pouco mais de cautela, porque é estrangeiro, então ele tem uma documentação diferente. Ainda falando sobre o time, o Pato saiu, como eu falei para vocês, sentindo dor muscular, mas não deve ser dúvida, não deve desfalcar o time no jogo de domingo. O Toró não se sabe o que aconteceu, estão examinando, vamos ficar de olho para ver o que acontece com esse menino. O Juan Francis ir aí nos treinamentos da TV São Paulo com uma vontade, com uma fome de 300 mendigos, o Juan Fran tá, jogador duro, pegou pesado no Antony em alguns lances lá. E o Daniel Alves nos treinamentos tem mostrado tudo aquilo que eu falei para vocês, da postura dele, ele cobra, ele tira sarro, ele faz gol, ele tem lances desconcertantes. Eu acho que ele pode ser tudo isso que a gente espera dentro de campo e fora de campo. Deve jogar, eu acho, na ausência de Hernandes, no meio de campo, e o Juan Fran deve jogar na lateral. Estou muito ansioso para ver. E o Antony, para finalizar, o Antony que não jogou na partida de sábado contra o Santos porque tinha uma lesão, sofreu uma pancada no joelho na partida contra o Fluminense, está treinando normalmente, não deve ser dúvida. Certo, gente? Vamos ao Momento Maguila, que faz tempo que não tem, hein? Um beijão para Janaína Barbosa e um abraço para o namorado dela, José Marreira, todos da belíssima Natal. Adriele Souza e para o filho Theo, de Campinas, aqui em São Paulo. Ricardo Mendes e para as filhotas Gabriela e Giovana, da Zona Sul de São Paulo. Pedro Henrique, de Brasília, e para o Rogério Carvalho, de Guaratinguetá, aqui no interior de São Paulo. Só para finalizar, muita gente me perguntou o que eu achava da ida do Rogério Ceni para o Cruzeiro. Eu fiquei surpreso, para ser sincero, que eu não esperava que o Rogério Ceni fosse deixar o Fortaleza nessa altura do campeonato ali, meio de tabela para baixo, trocar pelo Cruzeiro, um time que é o primeiro da zona de rebaixamento, tá com 11 pontos. Eu fiquei surpreso, eu achei que o Rogério Ceni ia terminar o contrato dele no Fortaleza e ir para o Cruzeiro no ano que vem. A gente criticou essa postura dele, também quero saber a sua opinião. Desejo toda a sorte para ele no Cruzeiro, mas não me peça para torcer para o Cruzeiro por causa do Rogério Ceni. O São Paulo não enfrenta mais o Rogério Ceni esse ano, que a gente já jogou contra o Cruzeiro. Desejo sorte para ele, mas o meu time é o São Paulo, desejo que o São Paulo seja campeão e o Cruzeiro não. É isso, quero saber a sua opinião. Muita gente falou também, um amigo meu falou que eu sou parecido com o Santo Paulo Pistola, não entendi direito, mas fui ver a foto, realmente pareço. E a gente chegou a 170 mil inscritos, então semana que vem tem um sorteio através do Instagram da Livestorm, que eu vou deixar na descrição do vídeo aí, mais pra frente. Aí você se inscreve, segue a Livestorm, e o Kleber vai fazer o sorteio, você vai escolher o produto, ele manda na sua casa, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Lembrando que a cada 10 mil inscritos, um presente do tiozinho da Livestorm pra você, seguidor e amigo do canal. Certo, gente? Então fiquem com Deus. Eu volto depois do jogo, se tiver alguma informação aí, quem sabe
de repente esses médicos aí resolvem dar cara a tapa, sai alguma informação aí de algum jogador lesionado, sei lá, eu vou ficar de olho, qualquer coisa eu volto na sexta-feira aí, se não, no sábado, mas domingo com certeza depois do jogo tem vídeo. Um forte abraço para vocês, esse vídeo foi um patrocínio Bodog, o site mais legal de aposta. Sexta-feira tem um curso lá que eu vou aprender a ganhar mais dinheiro, que no sábado eu ganhei um dinheirinho. Curta lá, tá bom? Fiquem com Deus, lembrando que sempre aqui nunca será vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão e quero explicação do departamento médico e do departamento físico do São Paulo. Se você concorda comigo, comente aí. Fique com Deus, forte abraço e tchau!